Oi, gente, aqui é a professora Roberta de Geografia e na aula de hoje vamos estudar a latitude. Vamos lá? Bom, gente, na aula de hoje vamos explicar sobre as latitudes. E aqui eu trouxe um desenho ilustrativo para explicar melhor o que é a latitude, tá certo? A latitude ela é chamada de distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. A linha do Equador é essa linha vermelha, tá certo? Ou seja, a linha do Equador, ela é como se fosse um marco, uma linha divisor de águas, tá certo? Ela divide a Terra em dois hemisférios, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. E esses hemisférios, eles são divididos de forma igual, ou seja, a distância que existe entre o hemisfério, entre a linha do Equador, o marco zero, até esse primeiro ponto, é a mesma que divide a linha do Equador até esse primeiro ponto, tá certo? E essas linhas imaginárias, elas que cortam a Terra, né, elas são chamadas de paralelos. E elas foram criadas para que a gente consiga se localizar melhor no mapa, tá certo? Bom, como eu havia falado, aqui nós temos o marco zero, que é a linha do Equador, e ela varia de 0 a 90 graus, tanto para o norte como para o sul, tá certo? Quanto mais distante da linha do Equador, maior vai aumentando a latitude, e quanto mais próximo, menor, tá certo? Diferenças de incidência. A diferença de incidência está relacionada com a incidência dos raios solares, tá certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, a incidência dos raios solares acontece de forma vertical. E quanto mais distante da linha do Equador, a incidência dos raios solares acontece de forma oblíqua ou inclinada, ok? Outra coisa que é interessante a gente explicar é sobre a insolação. O que quer dizer isso? Que quanto mais próximo da linha do Equador, né, quanto mais próximo do meio do globo, maior a insolação, ou seja, maior a incidência dos raios solares. E quanto mais distante do meio do globo, menor a insolação, ou seja, menor a incidência dos raios solares. Um exemplo claro disso é quando a gente vai à praia. Por exemplo, se tiver duas pessoas indo à praia, uma com protetor solar e outra sem protetor, a gente vai compreender que a que tem protetor, ela vai receber menos insolação do que a que não tem. Justamente por isso. Porque a que não tem nenhum fator de proteção, já que está com fator de proteção. É a mesma coisa aqui do globo terrestre. Na linha do Equador recebe maior insolação, porque recebe raios verticais. Mais distante da linha do Equador, ou seja, nos polos, recebe menor insolação, porque recebe raios oblíquos. Bom, gente, qual é a relação entre a latitude e o clima? Bom, como eu já havia explicado, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência dos raios solares. Ou seja, menor a latitude e maior a temperatura. Ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou seja, aqui a latitude é menor e a temperatura é maior. Aqui a latitude é maior e a temperatura é menor, ok? Outro exemplo disso é sobre a pressão atmosférica. Existe uma mesma relação de desproporcionalidade, ou seja, quanto maior a latitude, menor a pressão atmosférica, tá certo? Como eu já havia explicado, por exemplo, aqui a pressão atmosférica é menor do que aqui, tá certo? Por quê? Eu vou explicar agora. Vamos lá. Isso aqui, gente, é levando em consideração a latitude, ok? Ó, o que nós temos? O calor. Quando acontece calor, existe uma dilatação das moléculas de ar, ou seja, elas ficam mais dispersas. E o ar, ele fica mais leve. Isso faz com que a pressão seja menor. Já no frio, é diferente. Porque, por exemplo, aqui na linha dos polos, existe uma contração das moléculas de ar, ou seja, o ar fica mais pesado. Ou seja, a pressão se torna maior, tá certo? Eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar, tá certo? Olha, sobre o que eu estava falando, sobre a incidência dos raios solares, tá bom? Ó, aqui nós temos um ângulo de 90 graus e a incidência do raio solar em uma determinada área.
é possível observar que, por ser essa incidência de forma direta em uma área maior, em uma área menor, nós temos uma maior incidência dos raios solares aqui. Ou seja, essa área aqui vai se aquecer mais do que essa outra área, que nós podemos tirar como exemplo. Vamos aqui. Por exemplo, aqui, ó. Nessa primeira área, nós temos uma menor área e uma maior incidência dos raios solares, justamente porque é uma área pequena que incide mais raios solares, tá certo? Já na outra, nós temos uma área maior e na qual temos uma menor incidência de calor, porque os raios solares, eles incidem em uma área maior, ou seja, é como se o calor ele fosse melhor distribuído, tá certo? Um exemplo disso é se você pegar uma lâmpada e colocar aqui no centro da sua mão. Nessa parte aqui, onde a lâmpada vai estar mais próxima da sua mão, ela vai ficar mais quente. Já nos dedos, né, que é um pouco mais distante de onde vai ficar a lâmpada, vai ficar uma temperatura mais amena, justamente por isso, porque a incidência aqui nessa área era maior. Aqui a gente tem o globo, que é aquela imagem que eu usei no começo do vídeo, para que vocês consigam compreender. Olha, aqui nós temos a maior incidência dos raios solares em uma área menor. É por isso que aqui a temperatura é maior. Já aqui os raios solares eles atingem de forma perpendicular, ou seja, eles desviam ao mesmo tempo, eles não atingem diretamente e atingem uma área maior. Isso faz com que essa área seja mais amena à temperatura. E, por exemplo, aqui, onde é o continente europeu, nós temos uma facilidade maior de observar as estações do ano, tá certo? Bom, gente, eu trouxe aqui algumas curiosidades, tá certo? No nosso país, a gente tem uma cidade chamada Macapá, e é lá onde fica exatamente no meio da linha do Equador. E lá a gente consegue ter dois monumentos bem interessantes, que é o estádio, né, Zerão, no qual ele é realmente no meio do mundo. O que quer dizer isso? Que metade do estádio fica no hemisfério norte e a outra metade no hemisfério sul. E isso faz com que o estádio ele seja, curiosamente, dividido ao meio de dois hemisférios. E próximo a ele temos também o monumento do Marco Zero, que é esse monumento aqui, no qual, durante 2 vezes por ano, né, em março e em setembro, acontece de o Sol, né, por conta do equinócio, ficar justamente nesse círculo aqui, tá certo? Outra curiosidade que eu trouxe é essa bandeira. Eu gostaria muito de saber se vocês conhecem essa bandeira, de qual país vocês acham que ela é. Bom, gente, essa bandeira aqui, ela é curiosamente de um país que ele é um pouquinho abaixo da linha do Equador e ele é representado por essa estrela. E aqui, essa linha amarela também representa a linha do Equador. E essa cor azul representa justamente o Oceano Pacífico. O nome desse país é Nauru. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau!